A paz do Senhor a todos, amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Verdadeiramente eu estava com muitas saudades da igreja e foi realmente em tempo oportuno que o pastor fez o convite, porque eu estava mesmo com saudade de vir para cá e estar junto com os irmãos, né? Então é uma oportunidade ímpar. Vamos ganhar tempo em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João e vamos meditar numa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluias. O Evangelho de João, no capítulo 20. Abra comigo a sua Bíblia. Aleluias. Melhor, no 21. Vamos meditar primeiro no 21. Capítulo 21 de João, versículo 3. A parte A desse versículo nós vamos estar meditando. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Aleluias. A palavra do Senhor fala assim, ó. João 21:3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Vou repetir. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Coloca a mão no seu coração. Vamos falar mais um pouquinho com o Pai. Vamos nos derramar diante da sua presença, porque nessa noite o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele te convidou para experimentar do sobrenatural. Aleluia. Santo Deus, eterno, digno e único Pai, estamos nessa noite diante da tua presença, diante da tua inerrante e soberana palavra. Precisamos agora, ó Senhor, da tua revelação, inspiração, do teu toque. Por isso visita-nos, Senhor, com a tua glória. Enche, Senhor, este lugar, sim, meu Pai, com a tua unção. Vivifica-nos, Senhor, nessa noite, por amor do teu nome. Papai, esse que chegou aqui cansado, desanimado, entristecido, este que chegou a ponto de querer desistir, fala com ele, fala conosco nessa noite, Senhor, por tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, porque necessitamos da tua revelação. Pai amado e Deus querido, e enquanto a palavra for proclamada, estende as tuas mãos santas para renovar, para, Senhor, trazer à existência as coisas que não existem, que na verdade já são, porque não há nada maravilhoso demais que eu não saiba. Não há operação que o Senhor não possa fazer, não há milagre que eu não possa realizar. Na verdade sabemos, cremos, Senhor, de que não há impossíveis para Deus. Isso, Pai Santo e Deus amado, Senhor, ajuda-nos nessa noite e opera, Senhor, com a sua glória, e que somente o nome que é sobre o nome de Jesus Salvador, seja a Ele toda honra, todo louvor e toda adoração. Acampa nesse lugar anjos com espada de fogo desembainhadas, Senhor, e que sejam claros, sejam manifestos, Senhor, a operação. Assim já te agradecemos pelo sobrenatural. E quem crê, diga amém. Quem concorda, diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento aplaudindo ao Rei dos Reis, ao Senhor, muito mais, né, irmão? E ao Senhor, Senhor, Ele é digno de toda glória e de toda adoração. Vou pescar. Quantas vezes, muitas vezes por uma situação de frustração, decepção, chateação, nós decidimos voltar às velhas práticas. Jesus Cristo havia falado com Pedro, está em Mateus 4, que chamar agora para pescador não de peixe, mas de homens. E eu vos farei pescadores de homens. E eles receberam a palavra curado, a palavra alegria, por 2 anos e meio, junto com o Senhor, vendo sinais, maravilhas, milagres, operações, andando, convivendo com o sobrenatural. Não existe nenhuma faculdade, não existe nenhum tipo de colégio ou qualquer tipo de pós-graduação mais clara e muito mais transbordante do que a própria presença viva do Rei dos Reis e dos Senhores. Eles experimentaram, eles viram a glória de Deus. Só os homens andaram por águas. Um foi Jesus e o outro foi Pedro. Eles não eram, então, eles sabiam de fato quem era Jesus Cristo. E quando Jesus perguntou: quem diz os homens que eu sou? Um diz que Jeremias, outros dizem que tu és Elias, diz um dos profetas. Mas e tu, Simão?
quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu dou graças ao Pai, porque essa revelação não vem senão o Espírito Santo de Deus. Então eles sabiam quem era Jesus. Porém, esse Jesus maravilhoso, esse Filho do Deus vivo, precisou ir para uma cruz. Ele precisou agora assumir uma situação de entrega, de renúncia. E isso não estava nos planos, isso não estava dentro daquilo que eles tinham de conceito para um libertador. Na verdade, eles queriam sair debaixo de uma tutela, debaixo de uma servidão, debaixo de uma situação que estavam, sendo realmente maltratados, ultrajados. E eles criam que esse Jesus viria talvez de uma forma com poderes bélicos, com armamentos, com alguma coisa dessa natureza, e que no físico iria resolver essa questão da libertação de Israel debaixo desse jugo. Muitas vezes nós achamos que a libertação para aquilo que nós precisamos, ou até queremos, ou até ansiamos, está dentro de uma conotação física. Esperamos no físico a solução. E quando isso não vem, as frustrações acontecem, as decepções nos alcançam. E muitas vezes nós não entendemos que essa decepção, ou até mesmo essa frustração, faz parte de um tratamento, de um mover de Deus, para forjar o nosso caráter, para trabalhar na nossa estrutura, para que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. A palavra de Deus, ela é tranquilamente clara, ela é maravilhosa quando ela disse que o povo, eu estava comentando isso com um pastor agora em off, que o povo de Israel, a palavra fala lá em Êxodo, que quanto mais o povo era afligido, mais o povo era apertado no Egito, mais ele crescia. Então nós precisamos entender que muitas vezes a lixa, o trabalhar de Deus para as nossas vidas, passa exatamente por essa situação de adversidades, de obstáculos, aquilo que muitas vezes não queremos, não desejamos, e muitas vezes nós, no nosso entendimento, nós tomamos a decisão, uma decisão física de fazer aquilo que sabemos fazer, para trazer a provisão que precisamos. Pedro era um pescador. Ele conheceu Jesus, ele experimentou, ele viu Lázaro sendo ressuscitado, ele viu a mulher do fluxo de sangue sendo curada, ele viu os sinais e maravilhas, ele esteve lá na transfiguração, ele experimentou a glória de Deus, ele viu a sua sogra sendo curada. Então ele sabia quem era Jesus. Porém, agora esse Jesus que andou com eles por esse período, amém? Esse Jesus agora é levado a uma cruz. E agora esse maravilhoso, sobrenatural, agora então ele morre. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. E muitas vezes nós somos chamados para esse entendimento. Ele morreu, é verdade, mas ele ressuscitou. E mesmo depois de Jesus ressurreto, mesmo depois de Jesus aparecer aos seus discípulos, de estar com eles ali durante 40 dias, tratando das coisas acerca do reino dos céus, ainda havia neles decepções e frustrações. Haviam ainda perguntas que eles queriam respostas. E num determinado momento ele decidiu fazer aquilo que ele sabia fazer. Quantas vezes nós, no nosso entendimento, nós voltamos ao antigo, ao familiarizado ofício, aquela prática que nós temos passadas de voltar a pescar. Voltar a pescar aqui não está falando simplesmente de voltar a pegar peixe, está falando de mais do que isso. Há velhas práticas, há antigos conceitos, princípios que foram passados, que foram já estão fora, mas eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia, porque do jeito que eu estou fazendo não está dando certo, então eu vou voltar ao antigo, voltar àquilo primeiro. E isso muitas vezes faz exatamente que nós tomemos essa posição. E a palavra, ela é clara. Quando Jesus Cristo, quando ele fala conosco e nos ensina a orar, não é? Ele começa dizendo: Pai nosso que está
está onde? Aonde? O teu Pai, o meu Pai, Ele está no céu. Mas Ele também está em nós. Ele também está no nosso coração. A palavra, Jesus ensina, começa dizendo assim, ó, santificado seja o teu. Santificado seja o teu. Assim na terra como? E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí tem princípios. Primeiro, que seja santificado o teu nome, que seja excelso, glorificado, que o teu nome seja adorado, seja louvado, seja bendito, que o teu nome seja excelsamente conhecido, porque em primeiro plano está o seu nome, e depois o pão nosso, depois aquilo que nós necessitamos. Venha a nós o teu reino em primeiro plano e seja feita a sua vontade. Mas como que eu posso trazer agora o reino se eu volto a pescar? Se eu volto a fazer aquilo que lá na minha concepção, lá atrás, tinha dado certo, e porque houve uma frustração agora aqui na frente, e eu não soube trabalhar com essa decepção, eu não soube trabalhar com essa situação contrária, eu não estou sabendo administrar esse novo momento com Deus, esse novo mover, então eu vou recuar aqui atrás e vou voltar às antigas práticas. Eu preciso voltar àquilo que eu tenho segurança, eu preciso voltar àquilo que eu sabia como fazer. Quando foi tirado do jovem rico, quando Jesus disse para ele, olha, você já conhece tudo, você já conhece a lei, você já conhece os mandamentos, mas uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro diante de Deus e dos homens. Então ele diz, ele simplesmente sai entristecido. Por quê? Porque enquanto Jesus não o tratou com a estrutura que o dava segurança, ou seja, enquanto Jesus não o tratou com aquilo que estava debaixo dos seus pés, onde ele podia se apoiar, então não tinha problema. Mas quando Jesus tratou exatamente com aquilo que garantia, que era para ele uma garantia, então ali ele ficou triste, porque ele não queria depender, andar numa dependência absoluta e exclusiva de Deus. Essa palavra o Senhor está falando conosco, e principalmente comigo, e quando eu estava meditando, o Espírito Santo começou a tratar comigo, que isso é uma questão de posicionamento. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu sabia fazer, porque eu sei que eu vou ter os resultados que eu preciso. Depois que eu vim para Jesus, e depois que eu assumi essa posição de filho, essa posição de homem e de mulher de Deus, as coisas não estão andando muito bem, não estão dando muito certo, a coisa está meio complicada, e eu acho que não é bem assim. Pintaram para mim de uma forma que não é bem assim. Eu preciso retomar a minha vida. Eu pensei que eu ia casar aos 24 e estou no 42 e ainda está inverso a coisa e não aconteceu. Eu pensei que eu ia ser um grande empresário e ainda não aconteceu. Eu pensei nisso, pensei naquilo e pensei naquilo outro e não aconteceu, não está acontecendo, e eu não tenho perspectiva de que aconteça. Então eu vou voltar a pescar. Nós precisamos entender que não existe numa vida com Deus, não existe esse processo de viver estático, ou seja, de estacionamento espiritual. Eu vou estacionar o meu coração, o meu espírito, como estacionei o meu carro ali fora, e vou dar um tempo para Jesus. Vou dar uma parada, vou dar uma descida da cruz. E se Deus não se manifestar, e se Deus não fizer, o negócio vai ficar ruim, porque eu quero respostas. Nós precisamos ver que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e que os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Nós precisamos saber que Deus é Deus, Ele não mudou e não vai mudar. Quando eu começo a pensar que Deus envia, faz com que Moisés nasça no momento em que os meninos não podiam nascer, quando eu começo a pensar que esse Moisés passa 40 anos no palácio, aprendendo tudo da cultura egípcia, porque ele tinha que saber tratar
Aí quando eu penso que agora Moisés, depois de 40 anos, fere um egípcio, achando que agora estava pronto para salvar o seu povo, ele ainda vai precisar fazer um cursinho de mais 40 anos no deserto, porque Deus, ele sabia que Deus poderia tratar com ele no Egito, mas de deserto ele não entendia nada. E é exatamente no deserto que ele aprendeu o sobrenatural de Deus. Enquanto ele estava no Egito, ele não sabia nada do sobrenatural de Deus. Ele não sabia nada sobre dependência exclusiva e absoluta numa operação do Deus vivo e todo-poderoso e que muda a história como ele quer mudar. Do Deus que não precisa de circunstâncias e nem vento a favor, que opera sinais e maravilhas, que tira a água da rocha. Do Deus que simplesmente faz sair codornizes do mar. Eu nunca vi sair codornizes do mar, mas ele dá ordem e as codornizes saem do mar. De um Deus que simplesmente está diante de um povo que ele chama pelo seu nome e diz: ei, esses são o povo, esse é o povo que eu fiz um concerto, uma aliança. É esse povo que vai levar o meu nome, e eu serei glorificado na vida desse povo. Esse povo que não era nada, e que a sua vida não tinha valor nenhum, e que eles eram amargurados desde o nascimento até a sua morte. Mas eu chamei esse povo do nada, levantei esse povo com mão forte, com braço estendido, tirei do Egito, mostrei para eles a minha glória, e eles viram operações do sobrenatural. Mas eles murmuraram, e no seu coração voltaram ao Egito, porque não quiseram crer na minha presença, andar comigo, e nem tão pouco assumir a minha palavra. Queridos, muitas vezes nós somos levados a uma sugestão de Satanás, porque o que o diabo sabe fazer é isso: é sugerir para você no seu ouvido que não tem jeito para a sua situação, não tem jeito para a sua situação financeira, não tem jeito para o seu casamento, não tem jeito para o que nós estamos vivendo, e que não tem jeito para o seu filho, e que não tem jeito para o seu marido, que não tem jeito para a sua sogra. Até alguns gostam, né? Quando diz assim, né? Mas é Deus que ele muda até isso. Ele tira do monturo e faz reinar como príncipes, porque Deus é Deus. E Ele é o Senhor do sobrenatural. Está difícil? Eu glorifico a Deus. Sabe por quê? Porque é aí que Deus vai operar o milagre. Quantas vezes o diabo chegou no meu ouvido e disse: ei, cara, não tem jeito para você, acabou, tira a sua vida, dá logo cabo disso, termina com isso logo de uma vez, porque não vai ter jeito. E o Senhor, nas minhas angústias, porque muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus fala que a opressão faz endoidecer até o sábio. Quantas vezes homens de Deus passaram por apertos, por crivos, por opressões. João Batista, lá na prisão, no cárcere, chegou a mandar discípulos para perguntar para Jesus: és tu mesmo aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? És tu? Vamos aguardar. Jesus diz: bem-aventurados são aqui não se escandalizam de mim. Quantas vezes o próprio Davi: eu gostaria de ter asas como a pomba, e eu voaria para o deserto. Quantas vezes nós queremos voltar a pescar? Mas o Senhor te chamou antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, você já tinha nascido no coração de um Deus que é vivo e soberano, e que não perde o controle de absolutamente nada, porque Ele é o controle de sobre todas as coisas. Então esse Deus, que é santo, Ele te chamou, Ele te escolheu. Então não tem como você não dar certo. O diabo fez a parte dele, as circunstâncias fizeram a sua parte. Ele muitas vezes movimentou o vento, ele fez com que agitasse o mar. E talvez você, como aqueles discípulos, assustados, porque Jesus mandou que eles passassem para o outro lado do rio, e simplesmente foi orar. E quando eles entraram no barco e começaram a travessia, o Satanás, ele começou a trabalhar nos ventos, e houve ali uma pequena tempestade, e aqueles homens começaram a ficar assustados. Quantas vezes você se encontra assustado com uma situação?
Pastor, mas e daí? E daí que quando Jesus vem, você não reconhece que Jesus é Jesus, como aqueles homens no barco não reconheceram. E agora começaram a gritar dizendo: é um fantasma. Ficaram mais assustados. Não se sabe se eu estou assustado pela situação que eu me encontro, ou se eu estou mais assustado pela situação que agora, pelo novo que eu tenho que caminhar, para onde eu tenho que ir. Você já esteve numa situação dessa? Já ouviu aquele ditado que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come? Quantos já ouviu isso? Se orar o bicho corre. Queridos, quantas vezes você teve medo do momento em que você está vivendo, mas muito mais medo daquilo que está por vir? Deus chama homens que se rendam, e o que Ele precisa de nós é nada mais do que rendição. Eis-me aqui. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei quando fazer, na verdade eu não sei nem como orar. Mas a palavra diz que o teu Espírito, Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis diante da tua presença. Então, Senhor, eu vou clamar ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai me encher com a sua glória. E quer saber de uma coisa? Eu não vou voltar a pescar, não. O Senhor me chamou para ser pescador de homens, então eu vou pescar exatamente, eu vou trabalhar exatamente naquilo que é primário, fundamental, essencial, aquilo que é e que chama a sua atenção. Pastor, mas eu não posso, o Senhor não sabe da minha situação, eu não tenho nada para dar, eu estou numa situação que eu estou necessitado. Quantas vezes você teve que dar aquilo que você não tinha? Às vezes é você recebido um abraço e você teve que dar o abraço. Quantas vezes era você que precisava de uma palavra e você teve que dar a palavra? Quantas vezes você teve que abrir mão daquilo que era essencial para você, fundamental, e que você talvez não poderia abrir mão, mas você precisou cobrir o outro, e você cumpriu uma lei espiritual: dá e dá-se-vos-á. E exatamente dentro dessa operação o Senhor começou a trabalhar, porque Deus, Ele opera sinais e maravilhas, não é na vida de quem precisa, isso é heresia, não, é na vida de quem quer. Muitos precisavam de um milagre lá no meio daquela multidão, mas só a mulher com o fluxo de sangue colocou no seu entendimento e no seu coração, dizendo: se tão somente eu tocar nele, eu vou ficar curada, vou ficar sã. E Jesus soube, Jesus percebeu o toque. Ei, alguém me tocou diferente. Por quê, Senhor? Porque de mim saiu virtude. Ela poderia ter continuado, voltar a pescar. Vou voltar para os médicos, eu vou procurar o SUS da minha época, vou procurar os recursos. Não, eu vou para aquele que é o tudo ou nada. Se Deus não fizer, eu não quero mais nada. Ninguém pode fazer. Quando nós tivermos essa convicção e essa pegada com Deus, queridos, se tem uma coisa que Deus sabe honrar, é a fé e a perseverança daquele que busca com sinceridade. Ele diz: eu habito no alto e no sublime trono, mas também estou no coração do contrito e do abatido, para restaurar, para trazê-lo de volta, porque eu não vou trilhar a cana quebrada. Irmão, nós precisamos entender nessa noite, o Senhor está falando que aqui voltar a pescar era voltar à posição antiga, voltar ao medo. Era como aquele povo de Israel que precisava de um milagre, e quando Deus fez o milagre, eles trocaram o Senhor pelo bezerro de ouro. Quando Moisés pediu a ajuda: quem tem ouro aí para nós construirmos a arca? Faça doação, ajude aí com aquilo que você tem. Aí de repente aquela mulher olhou e falou: bom, isso aqui são taças que eu ganhei lá da minha senhora do Egito. Eu não vou doar para fazer a arca do Senhor, para construir a arca. Mas num segundo momento, tem-se a ideia célebre de fazer o bezerro de ouro. E aí ela pegou aquilo que era para ser colocado diante de Deus, do Deus verdadeiro,
E o ouro que nós estamos falando aqui não é esse ouro físico, nós estamos falando de ouro na condição de santidade. Ela pegou aquilo que era de melhor e ao invés de entregar para o Senhor, entregou para fazer o bezerro de ouro. Quem não investe na obra de Deus vai investir na obra do diabo. É simples, não tem como, não tem meio termo, não tem mais ou menos. É sim ou não. A palavra aqui, meu irmão, é clara. O Senhor Jesus, leia comigo para você entender o que o Senhor está falando conosco. Aí no versículo 20, no capítulo 20, Jesus no versículo 21 diz assim: disse-lhes pois Jesus outra vez, Jesus aparece a eles dizendo: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Pai me enviou. E João 20, 21, o Pai me enviou. Eu estou chamando, eu estou convocando, eu estou comissionando vocês. Aí, olha só que interessante. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Querido, eles receberam o Espírito Santo, mas Pedro voltou a pescar. Quantas pessoas que já receberam o Espírito Santo e voltaram a pescar? Pastor, qual é a diferença? A diferença não é simplesmente receber o Espírito Santo. A diferença está em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando lá em Atos 2, Pedro é cheio do Espírito Santo de Deus, então ele levanta a sua voz, ele chega diante de um povo e começa a proclamar, começa a dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E naquele dia 3.000 almas são salvas, porque ele entendeu que ele não podia trazer simplesmente as coisas de Deus, do sobrenatural, de uma forma natural. Nós queremos que Deus entre dentro dessa nossa visão, nessa maneira natural de espiritualidade. Muitas vezes nós negamos isso, negamos a fé. Quantas vezes o Senhor verdadeiramente precisará? Será que Ele vai ter que precisar todas as vezes chegar diante de nós e provar que Ele é Deus? Querido, Ele é Deus. Você já sabe que Ele é Deus. Você é apertado, você realmente muitas vezes é oprimido, você passa por situações exatamente para que Ele seja glorificado na sua vida. Ah, pastor, quer dizer então que Deus me chamou para sofrer? Eu não disse isso. O Senhor me chamou para ficar doente? Eu não disse isso. Não coloque palavras na minha boca. Eu estou dizendo que se você está passando por algo, nesse algo, o nome do Senhor será glorificado. Porque Deus, Ele é Deus que opera milagre. Ele traz à existência verdadeiramente aquilo que não existe. Ele cria portas aonde não há paredes. E é tremendo que o Senhor, Ele começa a dar aqui direção de como o Espírito Santo operaria. Ora, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. O Senhor está dando princípios de como o Espírito Santo vai operar com poder. Quando existe uma compaixão no coração da igreja, do homem e da mulher de Deus, querido, não tem nada, você não pode chegar simplesmente diante de Deus pedindo: eu quero para mim, não. Quando eu chego diante de Deus pedindo para o meu vizinho, Deus vai atender o meu vizinho através da minha intercessão e vai responder o meu clamor, porque Deus é Deus que se agrada de mim. A palavra de Deus fala assim: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá os desejos do teu coração. Nós sabemos isso de cor e salteado. Pastor, como é que eu posso agradar o Senhor? Como é que eu posso agradar o Senhor, meu Deus? Tive fome e me deste o que comer, eu tive sede e me deste o que beber, eu tive nu e me vestistes, eu estava preso e foste me visitar. Às vezes nós queremos que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Deus não vai fazer o que temos que fazer. Há uma comissão, há uma convocação, ide. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está em você, Ele não está sobre você. É diferente. Os irmãos estão entendendo a palavra nessa noite? E muitas vezes nós exercemos influências. Muitas vezes nós exercemos influências que influenciam os outros. Você já percebeu que às vezes a pessoa nem sabe da notícia, não é? Chega e conta uma notícia ruim. E aí quando ela vê, o outro está contando para o outro, aumentando mais a desgraça ainda, né? Aí quando chega no último, já mataram, já fizeram,
Acabaram com tudo, não sobrou mais nada. E às vezes o cara está só com uma gripe aqui na frente. Mas já chegaram lá na frente, não é? Porque as pessoas têm essa facilidade de influenciar, de aumentar as coisas. Querido, a palavra fala aqui, ó, para nós resumirmos e orarmos. Quando ele disse, Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe também os outros, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Influência. Você precisa entender que você foi chamado para influenciar vidas. Você é canal de Deus nessa terra. Você é responsável pelo sobrenatural. É através de você, olhando para você e para a sua vida, que as pessoas vão querer dizer, eu quero o que esse homem tem, eu quero o que essa mulher tem. Ele é cheio do Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo. Eu vou pedir para essa mulher colocar a mão na minha cabeça e os demônios vão para os quintos dos infernos. Sabe por quê? Porque ela tem a glória de Deus na vida dela. Eu já disse aqui, a palavra fala que por onde Pedro passava, a sua sombra curava. A sombra de Pedro nunca curou. Jesus Cristo na sombra de Pedro curava. Até a sombra de Pedro, ela resplandecia a glória de Deus. Que legal, hein? Quando você chegar num hospital, quando você for num quarto, só de você passar a sua sombra no outro, vai ficar todo mundo curado. Pastor, é isso? É. Mas para isso, eu preciso entender que eu fui chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você é luz para brilhar. E luz brilha onde? Nas trevas. Como é que luz vai brilhar na luz? Já pensou se essa igreja fosse toda de pastores? Que doido que não seria, um pregando para o outro, que maluquice que não seria. Você já viu a aldeia que só tem cacique? Não tem índio? Tem que ter cacique, mas tem que ter índio também, gente. Precisamos entender como é que Deus trabalha. Eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu preciso depender exclusivamente da operação de Deus. Eu não posso depender de Deus no domingo à noite, na quarta-feira, 2 vezes por semana, 8 vezes por mês. Eu sou crente e é hora que eu chego na igreja. Aquela família que vinha para a igreja, o pau comia lá. Dentro de casa já começava brigueiro lá. E vinha tudo brigando no carro. Quando chegava um quarteirão da igreja, eu falava assim, agora vocês param com a brigaiada aí, porque nós estamos chegando na porta da igreja. Capetada ficava tudo na esquina esperando. Entrava, oh glória, aleluia, Jesus é bom. E quando saía os bichos falavam, vamos pegar tudo de volta, que eles estão tudo aqui. Aquele cara que está no maior quebra-pau com a mulher em casa, aí o pastor liga. Quem é? O pastor, paz do Senhor, aleluia, oh glória. Fala até em língua, né? Aguenta aí, mulher, fala baixo, que agora estou falando com o pastor, depois nós voltamos para o telequete. Que isso? Nós precisamos assumir a nossa identidade. E aquele que diz que estar nele precisa andar como ele andou, cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, essa palavra aqui, ela é simples, porque Jesus, eu acho interessante que eles foram pescar, e eles eram pescadores já experientes. E a Bíblia fala aqui, que eles não pegaram nada naquela noite. Se o Senhor não edificar a casa, querido, em vão trabalhos que edificam. É interessante que a palavra fala que Ele aos seus amados dá enquanto dormem. O cara não dorme. Só fala, dorme aí, criatura, para mim poder trabalhar. O cara fica com o olho pregado, não dorme. Descansa no Senhor, espera nele. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Você não vai morrer fora do tempo. Você não é peru que vai morrer na véspera. Fica tranquilo, fica em paz. Pastor, mas o senhor não sabe da minha vida. Eu não quero nem saber, nem conta para mim que eu não quero saber. Conta para Jesus, vai contar para quem pode mudar a sua história. Para mim não adianta. O senhor não quer saber de fofoca. Nós precisamos andar com mais pegada em Deus. Queridos, não basta. Eu quero dizer algo que o Espírito Santo está me movendo. Muitas vezes as pessoas têm danos e consequências por fazer as coisas certas de forma errada. Como é isso? Danos e consequências por fazer a coisa certa de forma errada. Não adianta eu estar na igreja. Eu preciso ser a igreja de Jesus Cristo. É diferente, né? Porque estar é estado.
posso estar, daqui a pouco eu não vou estar mais. A hora que der 10 horas já não vou estar mais. Agora, ser igreja, aonde eu estiver, quando eu chegar lá no meu trabalho, chega a representatividade do céu. O que tiver de demônio vai cair por terra. Aonde eu botar a planta dos meus pés, será chamado lugar santo, porque Deus está pisando ali. Estou doente. Você vai vir para frente, não vou me impor a mão, você vai sair daqui curado. Sabe por quê? Porque meu Deus pagou a minha, a sua conta, riscou a nossa cédula. Não há mais medo. Irmão, Ele ressuscitou. Ele é vivo. Ele chama você pelo seu nome. Pastor, mas e por que coisa não vai? Eu não sei, pastor, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou chateado com Deus. Querido, não tem como você. Eu vou dizer uma coisa para você, para nós, de Gênesis a Apocalipse, eu não vi nenhum profeta, um homem, nenhuma mulher que confiou em Deus e terminou decepcionado. Eu não conheço. Se você conhece, me mostra, me fala, porque eu preciso saber. É uma informação que eu gostaria, mas você não vai conseguir. Porque todos aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor, Ele está à sua volta, Ele está em roda de você, assim como os muros de Jerusalém. Você é formado no coração de Deus. A minha mãe disse que quase me perdeu. Mãe, não ia te perder, porque muito antes da sua mãe começar a sentir as náuseas, 3 meses, né? Eu não posso sentir o cheiro disso, eu quero comer coisas estrambólicas, né? Mulher grávida é assim, né? Deus já tinha chamado você e te santificado. Deus já tinha chamado você pelo seu nome, dizendo: você vai nascer, você será uma bênção. Sabe por quê? Eu vou colocar o meu espírito em você, as minhas palavras na sua boca, e onde quer que você ande, por onde passar, o céu vai junto com você, porque eu sou contigo. Frustrações? Não é um problema. Quem nos poderá separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus? Angústias? Tribulações? Medo? Potestade? Principados? A morte? A vida? Não tem como, meu irmão. Você é amado por Deus. Até os cabelos da sua cabeça estão contados e numerados, tá? Não é só contado, está numerado. Aquele que caiu da cabeça, Fernando, era o 13.545. Ele não está contado, está numerado. Deus sabe que é o 13.545. Deus é Deus. Olha que excepcional. Pastor, tu é doido? Eu sou. Eu creio nesse Deus. Cada dia que passa, eu estou mais apaixonado por Ele. Sabe, irmãos? O Senhor tem falado comigo assim: César, eu estou gostando dessa nova etapa. Eu estou gostando dessa maneira como você está se lançando, como você está. Sabe por quê, irmãos? Eu passei uma vida inteira querendo fazer do meu jeito, com o meu braço, com as minhas forças, no meu entendimento, dentro do meu raciocínio. O Senhor falou: filho, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar que nem o povo andando em círculo, 40 anos andando em círculo. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho para mim, rapaz. Confia em mim, o mais eu farei. Para nós orarmos, amados, porque eu já entendi que Deus falou com você. Aqui eu acho tremendo, sabe? Porque tem coisas que realmente nos assustam, tem coisas que realmente nos impressionam, tem coisas que realmente faz com que a gente, há momentos da nossa vida que a gente sinta medo. O medo faz parte. Mas nós precisamos saber uma coisa: que o Senhor cuida dos nossos passos, Ele guarda os nossos pés. Ele não vai permitir que a gente se desvie. Você está passando por uma luta? Pastor, eu estou passando por uma dificuldade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Crê. Mas eu não tenho nada para pegar, eu não tenho nada para palpar, eu não tenho nada para segurar, eu não tenho nada que me dê garantias. Ele é a sua garantia. Ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Queridos, há momentos, e como eu estava dizendo para os irmãos, nós sofremos danos e consequências, mesmo que façamos a coisa certa, mas porque fizemos de forma errada. O pastor não quer fazer de forma errada. Eu vou dar um exemplo. Usar
quando Davi transportando a arca, o Senhor tinha dado uma orientação a Davi, que era para que os sacerdotes levassem a arca. E Davi quis inovar. Davi falou: não, eu vou arrumar bois e um carro novo, um carro de boi, e vou inovar. Irmão, tem coisa que não é para inovar, é para fazer como Deus mandou fazer. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você? Não é para você inventar, não é para você criar coisa que não precisa. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele foi inventar. A mulher resolveu ter uma ideia boa, ele foi inventar. Não é para inventar. E aí Davi foi levar a arca, e o que aconteceu? Os bois tropeçaram. Homens tropeçam, imagina bois. E quando tropeçaram, Uzá fez a coisa certa, tentou amparar a arca do Senhor, mas a palavra fala que por imprudência ele foi ferido de alto a baixo. Fez a coisa certa da forma errada. Tem que fazer a coisa certa da forma certa, da forma de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. A palavra fala que eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. E se você for um pouco mais adiante, Jesus chama eles e está ali a brasa, o peixe assado, está tudo pronto. Está cuidado por isso, ele já providenciou todas as coisas. Pastor, a palavra fala que esse irmão mágico, ele aderiu à fé, até foi batizado. Quando ele viu Filipe fazendo aqueles milagres, ele achou interessante. Aí quando Pedro, quando João, quando aqueles homens de Deus descem, e eles veem que eles impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo, ele falou: me dá isso aí também por dinheiro. Pedro disse: você não tem parte e nem negócio desse ministério, porque o teu coração é mau diante de Deus. Ele fez a coisa certa? Fez. Ele aderiu à fé, ele foi batizado. Talvez fosse uma igreja de hoje, ele seria até diácono, presbítero, seria ungido a pastor, mas o coração dele não era reto diante de Deus. Precisamos entender o que o Espírito Santo está falando essa noite. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde foi que você caiu. Volta às primeiras obras. O Senhor tem pressa, querido. Nós temos uma nação para ganhar para Jesus. Pastor, o que eu vou fazer? Eu não consigo ganhar nem a família. A tua família, Jesus ganha você. Está dentro da coisa que Jesus pode ganhar? Está dentro de salvar? Eu queria salvar a minha família. Veja, cristão, tradicional, 14, 15 anos, família católica, apostólica, romana, tinha uns corintianos no meio, aí corintiano ainda, e eu chegava no café e falava pro povo: pro inferno, vocês vão, o diabo vai pegar vocês. E a minha mãe falava: esse menino endoidou. Fizeram uma lavagem cerebral na cabeça desse homem. Meu Deus, ele virou crente, ficou doido. E ninguém tem mais paz nessa casa. Não dá para tomar café na mesa com ele, não dá para almoçar, porque eu achava que eles iam para o inferno no outro dia. E um dia Deus falou comigo: eu não posso salvar a sua família, César. Eu falei: não pode mesmo. São briguentos, encardidos, encreiro, mau caráter, briga que batizado sai facada, aniversário sai briga, o negócio está feio aqui. Eu já contei até no Papai Noel, esse Papai Noel quase mataram o bom velho, Deus do céu. Não é com a família. Aí o Senhor disse: o problema é você. Mas eu estou na igreja, eu entendendo a Bíblia como eu. Você quer salvar, só eu posso salvar. Entrega eles a mim, coloca eles diante, porque eu não divido glória, eu sou Deus. É no meu tempo, é no meu relógio. E o meu relógio não tem ponteiro. Só para saber, eu sou o mesmo homem eternamente. Então tá bom, Senhor. Então eu descansar. E o Senhor me tomou outra cidade. Quando eu voltei, que não morreu. Foi assim também. Que estava convertido, morreu, estava torto. Mas sinais e maravilhas. Que nessa noite, irmãos, que o Espírito Santo fale mais com você nessa palavra. Sabe por quê? Não é no você voltar a pescar, não é voltar às práticas antigas, a pensar que Deus te tem aqui para que você retroceda. A palavra de Deus, eles receberam as boas novas, receberam a palavra da fé, mas eles não puderam entrar no descanso, porque essa palavra não estava misturada com fé. E eles foram para o Egito nos seus corações. Entendeu isso? Eles receberam a palavra foi dada a eles, mas era um voltar mais cômodo. É mais cômodo, eu estou pisando seguro. Deus, Ele vai levar você para um sobrenatural.
Às vezes as águas estão batendo no calcanhar. Bom, tá calcanhar, ainda estou em pé, né? Elas vêm pro joelho, não tem problema, eu estou em pé. Vem na cintura, assim com Ezequiel, vem no peito, eu estou em pé, mas há um momento que passa, e aí eu preciso mergulhar e depender de Deus, para que Ele possa me fazer andar por águas. É sobrenatural que vai fazer a diferença na sua vida. Simples. Simples. Mas é legal, né? É meio doido isso, é legal. Irmão, não tem outro jeito para você. Não tem mais jeito para você. Jesus já te pegou, já te escolheu, você é meu. Fui eu que escolhi você. O mundo ia amar você, mas eu vou escolher fruto permaneça. Quando você andar, quando você chegar em qualquer lugar onde você chegar, queridos, a luz vai brilhar e a glória de Deus em você vai resplandecer de uma tão nítida que as pessoas vão olhar e dizer assim: eu quero o que a mulher tem. Ela passa por dificuldades, passa por obstáculos, mas engraçado, ela tem paz. Ela consegue alegria. Eu consigo um brilho diferente que eu não entendo, mesmo passando por tantas coisas. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim: vou te desamparar. Você vai passar pela... Sem problema, elas não vão te subir. Você vai passar pela coisa, eles não vão te queimar. Eu posso dizer a mesma coisa, né? Amadinho. Querido, você vai passar situações, mas eu sou contigo. Eu te amo. Eu gosto de você. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Fica tranquilo. E tem mais, eu dou para vocês a autoridade, dando para vocês a... E o que vocês ligam na terra, também eu ligo lá no céu. Só que você tem que ligar aqui, não ligar lá no céu. Tá entendendo? E tudo que vocês concordarem, eu também concordo. Sabe por quê? Porque ao meu Deus agradou a vocês dar o reino. Vocês são vasos unidos, vasos de honra. É natural que o oleiro quer o vaso de barro. Quando era aquele vaso de barro, debaixo do pecado, debaixo da desobediência, da ira, fomos quebrados em Jesus e fomos refeitos em Deus. Amassar o barro. Eu gostaria que a irmã colocasse aquele louvor lá. Que vou em pé em nome de Jesus. E nós vamos adorar um pouquinho ao Pai, porque eu entendo que o Espírito Santo é você. Não é para você. Você é pecador de homens. Um dia Jesus disse: me amas? Claro, Senhor. Se fosse lá na Bahia, ele... Vixe! Você gosta de Deus? Gosto. E de farinha? Vixe! Já viu essa? Você me ama? Vixe! Amo, claro que eu amo. Então, tu te converteres, Pedro, apacenta as ovelhas. O homem tinha andado por cima das águas. Ele tinha visto Lázaro, tá? Ele tinha visto o sobrenatural, estava na transfiguração. Uma vez perdido. Quando tu te convertenta as minhas ovelhas. É como Deus é engraçado. Sabe por quê, queridos? Porque só Ele conhece o nosso íntimo. Só Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Só Ele sonda os nossos corações. Ele te conhece. Todas as coisas nuas e patentes diante dos olhos daquele que nos prestar conta. Não adianta. Você pode até fazer de conta que está tudo bem. Você é artista global. Lá no queiro. Lá na tua angústia, Deus conhece. Ele sabe exatamente quando você chora. Quando você, mulher, para casa, porque você não pode nem chorar na frente do seu marido, porque já pergunta: oi, o que é? Mas Deus conhece o seu clamor. Quando muitas vezes lá sozinha, na sua angústia, você clama e te ouve. Ele transforma essas lágrimas em oração. Vamos orar o Senhor. Pensa disso e deixa Deus falar com você, nós vamos orar. Aleluia. Negue-se a si mesmo. Ainda não terminou. Aleluia. Quem quiser. Levanta-te, põe-te em pé. Fique em pé na presença, posição, determinação, definição, pegada. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser, que ouça mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você
quem Deus falou, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Aleluia. Meu irmão, nós estamos muito mais perto da nossa redenção do que quando cremos. Amém? Nós estamos muito mais próximos do milagre, do Senhor Deus, hoje. Às vezes está um passo, bênção, e ela recua. Aí ela não tem que descer todos os graus, ela tem que descer só um, ela vai ter que ir lá. Às vezes um anjo, ele com a bandeja, pronto para a bênção, a pessoa faz isso aqui, ó, ela dá um passo para trás. Querido, avança em Deus. Deus, ele é Deus, que ele quer ver exatamente essa coisa. Gideão estava malhando trigo aonde? No lugar de pisar a uva, ele estava malhando trigo. Era para malhar na eira. E o anjo chega e diz: varão valoroso. Ele diz: é? Valoroso? O Senhor é contigo. É mesmo, você tem comigo? E onde estão as maravilhas que contaram os nossos pais? Se ele é comigo, por que eu estou malhando trigo aqui? Nesse lugar impróprio, indevido, subjugado, porque os midianitas vêm e roubam toda a nossa colheita. É isso que Deus quer, Gideão. Vai nessa tua força, vai nessa tua fé. É porque é nessa pegada que você vai livrar Israel dos seus inimigos. Quantas mães tem aqui? Levanta a mão, mães. Se o seu bebezinho tem um lugar e aparecer ali qualquer cão, qualquer cachorro e oferecer perigo, você vai ficar orando ou você vai partir para cima? O que é nada de uma mãe? Quantas mães muitas vezes entram no meio de lugares onde está cheio de bandido para buscar o seu filho? Isso é pegada, gente. Você tem que ter pegada com Deus. Não é voltar para pescar, não é voltar às antigas práticas. Eu vou avançar. Ô Josué, aonde você botar a planta do teu pé, eu vou te dar por direito, é herança. Agora você tem que ser corajoso, você tem que ser homem, você tem que fazer a sua parte. Se você vai se esforçar, eu vou te ajudar. Não adianta choramingar, não. Vai parte para cima do inimigo que nós vamos ver. Eu digo, é isso que Deus está buscando. Homens e mulheres que tenham pegada. Eu queria viver na época de Paulo. Será que você aguentava? Paulo não quis levar João Marcos porque ele sabia que eles iam entrar no chicote. E aí o João Marcos ia começar a choramingar. Tá vendo o que deu? Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde você pode aguentar. Ele não vai mandar para você permitir tentações acima das tuas forças. Ele é fiel. O meu Deus, o meu Pai é fiel. Tu tem pai, teu pai é Deus. Nosso, Pai nosso, está muito longe. É meu Pai. Tem que chamar ele de seu. Vocês estão entendendo isso, gente? Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, pescou até aqui, só deu com os burros na água, não pegou nem peixe. Além de pegar peixe, deu com os burros na água. É engraçado. Mas agora você decidiu entregar para Jesus. Não, eu vou deixar Deus fazer aquilo que eu não consigo, não vou conseguir fazer, porque só cabe a Ele. A graça de Deus, o dom, a graça de Deus, ela é gratuita. Eu não vou conseguir salvação em mim, na minha situação, naquilo que eu vou em Jesus Cristo. Eu vou realmente tomar posse daquilo que é meu por direito. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, cansou de pescar do seu jeito, quer deixar que Deus pesque. Não é você que vai pescar. Não é mais você que vai pescar. É Deus que vai pescar em você. Você não vai mais pescar para você, Deus vai pescar em você. Alguém que deseja nessa noite entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão que eu quero orar por você. Se alguém, com os olhos fechados: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Só levanta a mão, eu vou fazer uma oração para você e teu nome vai ser escrito na glória. Senão eu vou entender que todos aqui são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Agora você que Deus falou contigo. Soberano Pai, eterno, único e digno Deus, temos facilidade de voltar, sim, porque somos falhos. Muitas vezes nos decepcionamos, fraquejamos, duvidamos até, meu Deus, em função das sugestões de Satanás, nós até pensamos em desistir. Senhor, tem
Tem misericórdia, meu Pai, de nós. Tem misericórdia, Senhor, e Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cria, Senhor, em nós um coração cheio da Tua presença. Não retira de nós, Senhor, a Tua salvação. Senhor, em nome do Teu Filho, Pai, levanta homens e mulheres nesse lugar, cheios do Teu Espírito, que façam a diferença nessa cidade. E através dessa cidade, essa nação, conheça que Jesus Cristo é o Senhor. Eu mesmo, Senhor, quantas vezes voltei a pescar por causa das frustrações, chateações, decepções, tristezas, em função até de inveja, em função de medo, Senhor. Era tanta depressão, era tanta situação contrária, era tanta tempestade que Senhor, eu confesso que eu pensei em desistir. Mas o Senhor não me deixou cair, o Senhor me levantou com mão forte, com o braço estendido. O Senhor me limpou, assim como o Senhor fez com Josué, que estava com a sua veste suja. O Senhor foi lá e trocou as minhas vestes e me deu vestes de santidades. Senhor, e colocou em mim um espírito de louvor, e encheu-me de tua glória, e me livrou a minha alma do cárcere, para que eu pudesse te dar o perfeito louvor. Senhor, visita, Senhor, os teus filhinhos. Senhor, é a tua noiva. Senhor, esses são os teus comprados. O preço foi pago, e muito bem pago, Senhor. Foi o sangue vivo, limpo de um Cordeiro Santo. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu falei contigo, Satanás. Eu falo contigo, espírito de medo, de opressão, de enfermidade, de depressão, de pânico. Seja lá o nome que você tiver, não me interessa. Eu não estou te pedindo, eu não estou negociando contigo, eu estou te dando uma ordem, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus que você pega todas as tuas tranqueiras, as tuas mazelas, todas as tuas decepções, tudo aquilo que você causou, aquilo que você instrumentalizou com demônios do inferno, pega logo o que é teu, e em nome de Jesus Cristo dizer: sai dessa vida. Todo medo, toda angústia, todo sentimento de pânico, toda acusação, você que tem acusado essa mulher, você que tem que levar esse homem ao medo, ao pânico, dizendo que não é para ele, você é mentiroso. Você é mentiroso. Jesus já riscou a cédula que havia contra ele. Jesus já pagou a conta dela. Não há mais acusação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam na vontade da carne, mas do seu espírito. Então, Reino Santo de Israel, você que tinha colocado medo, você que tinha colocado terror, você que estava falando na mente desse homem que ele podia tirar a sua vida, dessa mulher que não vai ter jeito para ela, cai fora em nome de Jesus Cristo. Acabou o seu reinado, acabou o seu tempo de estado e de governo, acabou para você, porque a partir de hoje, na autoridade do Espírito Santo de Deus, em pleno exercício do meu ministério, há uma palavra, eu imponho as minhas mãos e determino a cura, eu determino a transformação, a libertação, o renovo, eu determino agora portas abertas, uma nova página, uma nova história, aonde o Senhor começa a noite a ser excelsamente glorificado. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome daquele que reina e que vive para todo sempre. A essa mulher, a ela e a toda a sua casa, a esse homem e toda a sua descendência, toda a sua geração, e agora aos filhos, até a milésima, conforme a tua palavra, até 1000 gerações, são do Senhor acampe sobre ele. Que as benécias do Espírito Santo, que a glória de Deus, que a operação sobrenatural do seu amor alcance cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todos possam vê-los e possam saber que eles são uma plantação santa, que são um povo real, propriedade exclusiva de Deus. Que esse povo é eleito, esse povo é a menina dos olhos do Senhor. Pai querido e Deus amado,
Assim, Senhor, eu entrego o Senhor nas suas mãos, abençoando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Quem crê e recebe, diga amém. Diga amém. Diga eu recebo. Graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Mais, bem mais, bem mais, bem mais, bem mais. Bem mais, bem mais. Eu vou passar a palavra para o pastor. Preste bem atenção. Preste atenção nesse detalhe. Você não é criatura de Deus. Não. Agora você é filho. Filho. É filha. Condição de filho. Você também é herdeiro. Amém, queridos? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É para você reinar em novidade de vida. É para você andar de cabeça erguida. É para você fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Vai e põe as mãos, que os enfermos ficarão curados. Vai e prega o ano aceitável do Senhor. Vai e leva aos cativos a libertação. Leva aos povos. Ah, tem uma vizinha doente, eu vou falar com o pastor. Você vai lá, você vai orar. Você vai orar, porque o Espírito do Senhor está dentro de você. E você vai trazer a libertação. Nós não vamos sobrecarregar o pastor, não. Nós vamos fazer aquilo que Deus mandou que fizéssemos, para que o nome dele fosse glorificado. Há um exército aqui nesse lugar para glorificar o nome daquele que é santo. Amém, queridos? Eu passo a palavra para o pastor e agradeço pela oportunidade. Dou um abraço para os irmãos em nome de Jesus.